Tá. Deixa eu compartilhar. Aí. Então tá, pessoal, só para comentar isso antes de entrar nessa parte de valores mesmo, eu criei alguns slides para a gente conversar sobre isso, bastante baseado nos 2 textos que eu mandei para vocês, principalmente num texto, eu vou focar mais, porque o outro texto é mais um editorial de uma página, né? Eu vou apresentar trazer um parágrafo aqui dele, a gente conversar um pouquinho, mas vai ser mais sobre o outro texto que eu acho que traz mais elementos para a gente discutir, assim, né? Mas antes disso, então, só para falar um pouquinho sobre teoria de novo, né? Eu comentei que a gente ia falar um pouco sobre o papel da teoria na ciência também, de maneira geral, né? Qual que seria o papel da teoria na ciência, né? Na ecologia, inclusive, né? Ela tem muito o papel de sistematizar o nosso conhecimento sobre um assunto, né? Então, e poder fazer com que a gente não parta do zero quando vai fazer um estudo, né? E possa utilizar o conhecimento que já existe e que está sistematizado de alguma forma, né, na forma de uma teoria, e a gente utiliza isso como base para os nossos estudos, né? Então, ajuda muito no sentido de como que a gente vai interpretar esse estudo, né? A gente pode fazer várias interpretações diferentes, né? E se a gente não está partindo de nenhuma teoria, a gente vai construir do zero uma teoria, isso é muito mais difícil, né? A gente, claro, pode ter hipóteses que ainda não estão bem estabelecidas, e vai ser importante testar essas hipóteses, mas ainda assim, muitas vezes essas hipóteses estão dentro de teorias mais amplas, né? Então, a gente se utiliza de teorias, inclusive, para bolar hipóteses, né? Então, a teoria ela tem muito essa função, assim, ela permite com que a gente sistematize o conhecimento e não tenha que, a cada momento, pensar que aquilo é totalmente diferente de tudo que a gente sabe, né? A gente se baseia em coisas que a gente já sabe, que são teorias que já estão mais centrais naquele campo de estudo, e utiliza isso como base para os nossos estudos, né? Então, é um jeito da gente ir acumulando conhecimento também, e compreensão dos fenômenos, dos sistemas que a gente está estudando, e possa avançar de uma forma mais interessante, né? Então, enfim, digamos que a gente vai estudar um organismo pensando historicamente sobre ele, tem, por exemplo, teoria da evolução ou teorias da ecologia que vão estar mostrando sobre como provavelmente que vão explicar provavelmente esses padrões que a gente está encontrando, né? E é interessante, então, a gente entender como que a ciência naquela área está explicando os fenômenos para se basear para explicar os fenômenos do nosso interesse também, né? Ver se eles podem ser explicados de maneira adequada a partir daí, né? Então, a gente vai formando uma base de teorias na ciência e isso permite com que a gente vá avançando no conhecimento a partir daí, né? Pode ser que em algum momento a gente veja que aquela teoria não é tão adequada e modifique, né? Ao longo da história da ciência, a ciência foi modificando suas teorias ao longo do tempo, né? Isso não é um problema. Mas, ao mesmo tempo que ela modifica as teorias, ela utiliza as teorias também como base para obtenção de novos conhecimentos. Então, a teoria ela tem tanto esse aspecto de fornecer um conhecimento já mais consolidado que a gente possa utilizar para fazer novos estudos, mas também a possibilidade de mostrar, talvez, limites daquela teoria e ver que aquela teoria não se aplica naquele caso em particular, porque aquele caso era diferente do que a gente pensava inicialmente, né? Então, a gente pode achar que aquela teoria explica aquele fenômeno, mas depois vai ver, não, aquele fenômeno ele era muito diferente, ele está sendo explicado por outros mecanismos, outros processos, tem um contexto muito distinto que está afetando a produção desses mecanismos, e aquela teoria não serve para aquele caso, por exemplo, né? Então, ao longo da investigação, a gente vai utilizando teorias, mas também vai largando teorias ou vai modificando elas no modo em que a gente vai avançando na construção do conhecimento, né? Então, a teoria ela tem basicamente esse papel, assim. É importante que a gente tenha cada vez mais explícito as teorias que a gente está usando, porque elas são centrais para o modo como a gente está interpretando os fenômenos, né? Não tem como a gente interpretar os fenômenos fora de uma teoria, né? Sempre está dentro de alguma teoria, mesmo que implícita, né? E aí eu queria comentar agora mais essa parte dos valores, que também tem uma questão similar. E os valores, eles muitas vezes eles estão fazendo parte do trabalho científico, mas de uma forma bastante implícita, né? Mais implícita ainda, muitas vezes, né, que as teorias, né? A ciência, ela trabalha com teorias, fala bastante de teorias, né? Em algumas áreas não tanto, às vezes não está explícito isso, mas a parte dos valores parece que é menos ainda explicitado, né? Então, os valores também é interessante a gente pensar nesses termos, né? Talvez passe uns minutinhos da aula, tá, gente? Quem precisar sair, pode sair tranquilo.
E aí o título dessa aula, né, ficou Ecologia, Ciência ou Missão, né? E aqui é um ponto para destacar o seguinte, né? A ecologia é uma ciência, né? Mas ao mesmo tempo ela tem relação forte com aplicações, com valores, né? Ela tem um papel social, né, importante. A gente está tendo vários problemas ambientais, aí, mudança climática, perda de biodiversidade, erosão de solo, de rios, né? Tipo, perda de qualidade do solo, perda de vegetação, né? Destruição de habitat. E a ecologia pode ser interessante para a gente lidar com esses problemas, né? Que são urgentes e atuais, né? Então, ao mesmo tempo, a ecologia parece que ela não parece não, certamente, né? Ela está vinculada com esses temas mais aplicados, né? E que tem relação com a sociedade de maneira mais ampla. Só que muitas vezes a gente vê também quando biólogos e ecólogos, né? Muitas vezes vê o seu papel como uma missão, né? Já pronta, digamos que é conservar um certo aspecto, uma certa espécie, um certo ambiente, enfim, a todo custo, e não interessa mais nada, por exemplo, né? Ou seja, tem uma missão ali, e parece que a ciência ela vira simplesmente uma forma de levar adiante essa missão. Então, a gente tem que questionar isso também. Apesar de é interessante cada vez mais a gente colocar a ciência dentro da sociedade e fazer esse diálogo com a sociedade e ver em que medida a ciência pode contribuir para isso e como que pode ter diálogos entre sistemas de conhecimento para a gente lidar com esses problemas, né? A gente tem que cuidar para não entrar num aspecto que é simplesmente uma missão que a gente já tem, né? A gente pode ter os nossos valores, pode defender os nossos valores, mas aí tratar isso como valores mesmo, né? Como algo que a gente está defendendo dentro disso e que não é necessariamente não é uma questão científica, né? É uma questão que pode ser tratada em termos de ciência, pode ser que a ciência contribua muito para isso, mas a gente tem que cuidar para não estar fazendo ciência simplesmente como uma missão, né? Então, o ponto aqui é destacar que tem aspectos de ciência, tem aspectos que a gente poderia chamar de missão, mas aí cuidar para essa missão não ser algo muito dogmático, né? De uma forma em que a gente já tenha pensado sobre isso e não vai mudar de maneira alguma, mas pensar em dialogar, né, com outros, com a sociedade de maneira geral, porque os valores também eles são diferentes, né, dependendo enfim, dos indivíduos, dos grupos, né? Isso não significa um relativismo completo, que a gente não possa defender valores, ou que se tem gente que não está preocupado com destruição ambiental, isso é ok, não é isso. Mas a gente precisa, então, fazer esse diálogo e tentar estabelecer a melhor forma de resolver esses problemas, né? Então, eu vou falar principalmente de dois... quer dizer, eu vou falar dos dois textos, que foram os dois que eu passei para vocês, né? Mas principalmente desse texto aqui. Vou começar pelo outro, fazer 1 ou 2 slides, depois vou fazer uma apresentação breve baseada nesse, né? Que eu não cheguei a pensar num termo para traduzir esse advocacy, né? Mas como se fosse eu não sei o termo para isso, mas Advocacy, Ecology and Environmental Ethics, né? Um texto do J. Oldenburg, né? Não sei como fala também, mas é um filósofo da biologia e da ecologia que tem bastante pesquisas interessantes com esse tema, né? De valores na ciência e de ética ambiental e como que a ecologia é uma ciência interessante para pensar isso. Esse artigo é de 2012, tem esse outro de 2021, né? Que é um editorial, né? Foi publicado pelo editor da revista Frontiers in Ecology and Environment, né? E também, né, um tema tem a ver com o mesmo assunto, tem a ver com isso de ciência e missão, tem a ver com ciência, aplicação e valores, como a gente está vendo, né? Que é Ecology, Advocacy and Interdisciplinarity, né? Bom, eu trouxe aqui um trecho para a gente dar uma olhada no texto. Esse é o último trecho do texto dele, para a gente pensar um pouquinho, tanto ver questões interessantes quanto até possíveis críticas, assim. E depois vou focar mais no outro trabalho, né? Então, ele vai dizer o seguinte, eu trouxe aqui a citação direta mesmo. Então, é essencial que nós continuemos a discutir abertamente as complexas relações entre ciência e a defesa de valores, né? Entrar no debate público, que é esse advocacy. Se alguém souber esse termo, pode me falar. Bom, e orientar estudantes e colegas para saber, né, como quebrar essas barreiras entre a ciência e essa posição mais normativa com relação ao mundo sobre conservação ambiental, por exemplo, sobre como que o mundo deve ser e não só sobre como que ele é, né?
Bom, ele vai dizer que a ESA, né, que é a Ecological Society of America, né, da América do Norte, tem esse aspecto interessante de pensar tanto em termos de teoria ecológica quanto pelos meios pelo qual a ecologia é relevante para a sociedade de maneira mais ampla, né? Então, isso que a gente está vendo, que vocês discutiram bastante hoje, né? Pensar em teoria ecológica, nos processos ecológicos, mas em como que a ecologia pode contribuir para a sociedade, né, em termos de aplicações e valores. E ele vai dizer que ele reconhece que isso está no coração da ecologia, de toda a ecologia, né? Ou deveria estar esse aspecto mais aplicado de pensar a ecologia em termos de uma relação mais forte com a sociedade e de formas de resolver esses problemas urgentes que a gente tem, como mudança climática, perda de biodiversidade, por exemplo. Aí ele vai dizer que o nosso desafio é claro, né? É compreender, quer dizer, ao longo dos séculos, a compreensão nossa, né, entre ecólogos, mas que é uma compreensão mais geral da sociedade hoje, de que a degradação ecológica tem crescido, né? Cresceu, e a ciência se tornou cada vez mais especializada e fragmentada, né? Então, parece que a gente está tendo problemas ambientais cada vez mais fortes, mas, ao mesmo tempo, a ciência está cada vez mais se especializando e tem dificuldades de resolver esses problemas que são complexos, né? E que exigem aspectos mais de interdisciplinaridade, e a gente poderia dizer de transdisciplinaridade, que é algo que o autor, inclusive, não coloca aqui, né? O título está interdisciplinaridade e não coloca muito o aspecto de como lidar com isso em termos de diálogo com outros sistemas de conhecimento, de coprodução de conhecimento, mas fica dentro de áreas especializadas da academia, né? Como que isso poderia se articular para fazer um conhecimento mais complexo, mais interdisciplinar. Então, ele vai dizer que, em resposta a isso, né, o fato de que a degradação ecológica está crescendo e a gente está se fragmentando, especializando cada vez mais disciplinas, né, então, em resposta a isso, a gente deve reconhecer a importância de sermos integradores, né, de, na verdade, juntar, né, a expertise científica e a experiência para fortalecer objetivos sociais, né? Então, é um jeito de unir essas duas pontas para que esses objetivos sociais, ambientais aplicados possam ser colocados e resolvidos de uma forma mais adequada, né? Aí ele vai dizer que, como editor-chefe dessa revista, Frontiers, né, ele planeja publicar análises científicas significantes, né, que demonstrem a necessidade da ecologia para advogar pela conservação, né, e, por isso, também para o bem-estar social, né. Então, aqui o ponto foi mais destacar isso para mostrar como esses elementos vêm sendo pensados na ecologia atualmente, né? Então, a ecologia é vista hoje, né? Eu coloquei de propósito, né, um editor de uma revista numa publicação atual, né, do ano passado, para mostrar como, numa revista que é bem conceituada, assim, dentro do campo da ecologia, né? Tem bastante credibilidade, assim, e mostrar que a ecologia, na verdade, ela está se olhando a própria área da ciência dessa forma, né? Ou, pelo menos, está querendo cada vez mais enxergar assim. É isso que o editor quer colocar aqui. E interessante ver, então, como a ecologia, na verdade, está relacionada com valores e com esses aspectos de interdisciplinaridade de uma forma mais forte do que a gente pode pensar, né? E que é interessante que ela seja assim, né? Essa defesa do autor. Bom, 2 pontos de crítica que a gente poderia fazer. Primeiro é cuidar para não se reduzir a interdisciplinaridade sem os aspectos de transdisciplinaridade. E um outro aspecto é cuidar o que parece aqui, né, que ele fala que simplesmente a ecologia advogar por conservação traria um bem-estar social, né? É claro que a conservação contribui nisso, mas é aquilo que a gente falou antes, né? Depende de como a gente vê a conservação. Se é uma conservação sem pessoas, não está contribuindo para um bem-estar social, né? Ou para aquelas comunidades especificamente que poderiam ter uma relação interessante com o ambiente, mas muitas vezes nesse modo de pensar a conservação em que os humanos são sempre um problema, digamos, para a conservação, e a gente precisa de áreas que são conservadas sem humanos, sempre pensando dessa forma, né? Claro que a gente pode ter áreas conservadas em que, em uma parte dessa área, a gente deixe essa área sem a influência direta de seres humanos, né? Mas muitas vezes a conservação também é pensada dessa forma alheia a aspectos humanos, né? Então, acho bem interessante, né, trazer isso aqui, mas 2 pontos que eu criticaria, que eu acho que é interessante vocês pensarem também, é que, para além da interdisciplinaridade, a gente precisa de transdisciplinaridade. A gente vai ver isso nas outras aulas, a gente discutiu um pouco sobre isso na primeira aula, né?
E um outro aspecto é cuidar que a conservação, né, nós como biólogos e ecólogos, quem é biólogo e ecólogo, né, nem todos são, mas agora, entrando na ecologia, então, vai pensar muito em termos de conservação ambiental, né, mas cuidar para colocar a conservação ambiental dentro de um aspecto mais geral, né, para que possa favorecer bem-estar social mesmo, né, porque isso não é direto. Se a gente conserva, depende de como a gente está conservando para ver se vai ter bem-estar social, né. Se a gente conservar, enfim, uma área de mangue que tem uma comunidade que vive há gerações em contato com esse mangue, que é parte da cultura, do dia a dia delas, né? E a gente vai tirar as pessoas dali para conservar, no mínimo para aquela comunidade vai ter um efeito bem prejudicial, né? Então, pensar como fazer essa conservação é importante. E aí eu entrar mais nesse artigo, né, do Jay Oldenburg, que é de 2012, nessa revista da Nature, que é Nature Education, né? Nature Education Knowledge, né? E esse artigo é de 2012. Então, não vou me aprofundar muito aqui, eu acho que a gente vai ter uma aula sobre ciência e valores mesmo, né? Uma aula inteira para isso. Mas aqui eu queria destacar um pouco para fazer vocês pensarem um pouco mais nos valores, como vocês pensaram agora nos grupos, poder ficar mais algumas coisas na cabeça de vocês, ver se desde agora, assim, já novas coisas começam a ajudar vocês a pensar. Então, acho que a colega também no início da aula, né, comentou sobre esse texto, né, que ele faz uma distinção entre valores constitutivos e valores contextuais da ciência. Né, ou melhor, valores constitutivos da ciência e valores contextuais na ciência, né, que estão na ciência. Então, esses valores constitutivos, o que eles são? Né? Eles fazem da ciência a prática cognitiva que ela é, ou a prática epistêmica que ela é. Então, a ciência ela busca construir conhecimento, né? E utiliza certas estratégias para construir conhecimento. E ela é uma prática, então, cognitiva, a gente poderia dizer. Né? E o que faz da ciência essa prática cognitiva, por que a ciência consegue alcançar conhecimento, consegue adquirir compreensão dos fenômenos, isso significa que isso é possível devido aos valores constitutivos, principalmente. Né? Os valores constitutivos da ciência são os valores que têm a ver com a obtenção de conhecimento e compreensão. Né? Esses valores são centrais para a avaliação de hipóteses e teorias na ciência. Se a gente está avaliando se essas teorias e hipóteses são adequadas, a gente está interessado principalmente nesses valores constitutivos da ciência, não tanto nos valores contextuais. Né? A gente está vendo, por exemplo, se a hipótese ou teoria é adequada para entender algum aspecto do sistema que a gente está estudando. Né? Então, nesse caso, esses valores constitutivos são centrais. Exemplos desses valores, né? A adequação empírica da teoria, ou seja, o quanto a teoria se adequa aos dados. Né? A gente não pode construir uma teoria e começar a coletar evidências a respeito daquele sistema e aquelas evidências fazerem a gente ver que essa teoria está muito inadequada. Né? Então, ao longo desse processo, a gente vai modificando as teorias, porque muitas vezes essas teorias não estão bem adequadas ao que a gente encontra quando observa os fenômenos. Né? Então, as teorias têm que ter uma relação interessante com os fenômenos que a gente observa. Né? O poder explicativo da teoria, é interessante que ela explique bem os fenômenos. A coerência, é interessante que a teoria tenha uma coerência interna, ela não pode ser contraditória, ela não pode falar uma coisa, na mesma teoria ter uma afirmação que contraria a outra, por exemplo. Né? Ou uma coerência externa em relação a outras áreas do conhecimento. Né? É interessante que uma teoria da ecologia, por exemplo, não vá contra uma teoria muito fundamental da biologia, a teoria da evolução, por exemplo. Né? Se uma teoria da ecologia pressupõe algo que contraria a teoria da evolução, parece que é um problema. Vamos ver onde é que está o problema aí. Será que é a teoria da evolução ou é a teoria da ecologia? Né? É interessante de ver, mas pode ser que comece a ter problemas e alguma delas tem que estar incorreta, né? Porque se elas são incoerentes juntas, as duas juntas não podem ser verdadeiras, né? Então, a coerência é um outro valor constitutivo de teorias. Simplicidade da teoria. A gente não quer teorias muito complexas que incluam muitos fatores, porque a gente não vai ter nem capacidade cognitiva de entender esses sistemas se a teoria for muito complexa, né? Então, é interessante que a teoria também tenha algum grau de simplicidade, né? Claro, cuidar para não ser simplista, né? Não ser reducionista demais, fazer uma teoria muito simples para explicar um fenômeno complexo, né? Mas se a teoria explica bem e ela é simples, então está interessante, né? É melhor do que uma teoria que explica bem e é complexa, né? Se elas explicam no mesmo nível, a gente vai preferir a teoria mais simples.
porque a gente consegue lidar melhor com teorias mais simples. Fecundidade da teoria, ou seja, a teoria ela tem que ser fecunda no sentido de nos gerar novas questões a serem respondidas, formar novos programas de pesquisa, né, novas especialidades ou novas interdisciplinaridades, por exemplo, né? É interessante que a teoria, então, tenha fecundidade no sentido de que não só resolva aqueles problemas que ela resolveu, mas que ela possa resolver novos problemas, né? Fecundidade no sentido de algo do futuro, assim, né? A gente utiliza ela para resolver novas coisas que surgem e que a teoria nem previa, não estava dentro do escopo da teoria. Escopo, né? É um outro valor, ou seja, o domínio ao qual a teoria se refere, né? O domínio de fenômenos. Então, se uma teoria explica algo, digamos, para peixes e outra teoria explica algo para vertebrados em geral, né? Parece que se a mesma teoria que explicava para peixes agora explica para vertebrados, a gente viu que agora ela explica para vertebrados em geral, não serve só para peixes. Então a gente vai ficar com essa teoria mais geral, né? Porque mostrou que ela se adequou tanto a peixes quanto a outros vertebrados, por exemplo, né? Então, se o escopo da teoria é maior, se ela se adequa a domínios diferentes de fenômenos, isso também é mais interessante, né? Capacidade preditiva, como eu falei antes na aula sobre previsão, né? É interessante que a teoria possa ter algum grau de predição de fenômenos, né? Bom, aí surge o outro tipo de valor, que é chamado de valores contextuais, né? Já são 12:10, a gente vai passar um pouquinho, então, mas quem precisar sair, pode sair, como eu comentei. E depois eu deixo essa aula para vocês lá, né? Vocês podem olhar. E a gravação também. Então, valores contextuais, qual a diferença para os valores constitutivos, né? Os contextuais surgem a partir dos contextos nos quais a ciência é feita, né? Então, não são os valores contextuais que fazem com que a ciência obtenha conhecimento do mundo, né? Mas são os valores constitutivos que permitem isso, principalmente, né? Mas os valores contextuais eles estão sempre presentes na ciência também, porque a ciência é feita dentro de contextos históricos, sociais, culturais, né? E se a gente reduz a ciência a apenas essa parte aqui, a gente não está vendo, na verdade, uma dimensão importante da ciência, que é contextual, e que a gente precisa entender que a ciência tem essa dimensão contextual também, né? E aí, por exemplo, história e sociologia da ciência vem para mostrar muito esses aspectos, né? Bom, como é que esses valores contextuais entram na ciência, né? Pode ser via cientistas individuais que adotam esses valores, pode ser grupos de cientistas em alguma área, por exemplo, ecologia, ou enfim, certos grupos de pesquisa dentro da ecologia podem ter certos valores. Agências de financiamento também podem moldar certos valores na ciência. Ou a sociedade, de maneira mais ampla, os outros setores da sociedade. E aí, exemplos de valores contextuais, né? Poderia ser um valor para a biodiversidade, né? Tanto um valor instrumental de como a biodiversidade pode contribuir para a nossa sobrevivência, ou para mais do que a sobrevivência, né? Para vários aspectos instrumentais, ou um valor intrínseco da biodiversidade, por exemplo, né? Que esse autor discute um pouco sobre isso no texto, né? Ele dá o exemplo do Edward Wilson, né? Que foi, inclusive, o autor que inventou, né? Que fundou esse conceito de biodiversidade. Ele defende um valor intrínseco para a biodiversidade, né? Que a gente deve ter uma consideração ética para a biodiversidade independente de valores instrumentais em relação com a gente. Por exemplo, como que a biodiversidade pode ser útil para a gente, né? Ele vai pensar que a gente tem que ter uma consideração ética para a biodiversidade independente disso. Então, a gente poderia ter um valor intrínseco de biodiversidade, por exemplo, ou um valor mais instrumental. A gente pode pensar em termos de sustentabilidade socioecológica, seria um outro valor que é contextual, porque não é constitutivo da ciência, né? Justiça social, democracia participativa, crescimento econômico, controle social, né? Também são valores, né, que muitas pessoas vão defender e que estão dentro do contexto em que a gente vive, né? E eles podem, então, estar manifestados também na ciência, porque a ciência é parte da sociedade, né? Bom, aqui eu queria falar rapidamente desse aspecto, não vou entrar muito nesses... demoraria, acho, bastante para falar isso de maneira mais detalhada, mas eu não quis deixar de falar, porque eu acho interessante ver como que esses valores contextuais, aqui no caso são valores morais, eles estão presentes, inclusive, no teste de hipóteses
estatístico que a gente faz num estudo científico, né? Isso é interessante, ou seja, está na metodologia lá da ciência a necessidade de uso de valores morais, né? Então, isso é mais forte ainda, né? Não é simplesmente, eu defendo um valor de justiça social e quero fazer minha pesquisa para contribuir para isso, né? Nesse caso, não, é dentro da metodologia da ciência, a gente está utilizando valores morais. Então, quando a gente faz um teste de hipóteses em estatística, a gente tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, né? A hipótese nula é aquela que diz que não há efeito nas variáveis que a gente está interessado. Por exemplo, a temperatura da água não afeta o branqueamento dos recifes de coral, né? Poderia ser isso. Poderia ser essa outra hipótese nula que eu coloquei aqui. Uma barragem hidrelétrica não afeta a fauna e flora local, uma barragem específica, né? Digamos que a gente tem a hipótese nula é aquela que diz que não afeta, né? Não tem relação entre as variáveis. A barragem hidrelétrica não tem relação com a fauna e flora local. Se tiver ela ou não tiver ela, a fauna e flora local continua igual, né? Então, digamos que não afeta de maneira significativa, né, a fauna e flora local. E a hipótese alternativa é sempre o contrário da hipótese nula, né? Ela vai dizer que afeta. Então, a gente tem o teste de hipóteses, tem duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. E como é um teste estatístico, né, não é algo determinista, que tem uma resposta com certeza, a gente tem erros, né? O teste estatístico, ele assume a existência de erros, né? Por isso que a gente fala sempre em probabilidades, né? E aí a gente tem dois tipos de erros, o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Opa. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora, mas primeiro dizer que é preciso escolher que erro minimizar, né? A gente pode ter um tipo de erro, considerar um tipo de erro como mais importante que outro. E aí qual erro a gente quer minimizar? O erro tipo 1 ou o erro tipo 2? Né? E aí o que significa, né? O ponto é o seguinte, bom, não tem como minimizar os dois erros ao mesmo tempo, né? Se a gente minimiza o erro tipo 1, a gente aumenta o erro tipo 2. É uma relação inversa, proporcionalmente inversa mesmo, né? Em termos de relação estatística mesmo, matemática desses erros, né? Se a gente aumenta um, a gente acaba minimizando o outro. Então, se a gente minimiza o erro tipo 1, isso vai tornar mais difícil a gente rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. O que é o erro tipo 1? É quando a gente diz que algo tem efeito quando não tem efeito, né? Então, é quando a gente rejeita a hipótese nula quando ela é falsa. Quando eu digo assim, olha, a barragem, ela afeta a fauna e flora local, quando ela não afeta. Essa é uma possibilidade de erro, que na estatística a gente pode estimar esse erro, né? Mas, então, a gente pode aumentar o erro tipo 1 ou aumentar o erro tipo 2, né? Isso vai... a gente tem que fazer uma escolha, e essa escolha vai envolver valores morais. Então, o que significa tornar mais difícil rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa, nesse exemplo aqui? Significa que é mais difícil rejeitar que a barragem hidrelétrica não afeta a fauna e flora local, quando, na verdade, ela afeta, né? Então, a hipótese nula seria falsa aqui, e é difícil a gente rejeitar essa hipótese nula. O que seria o erro tipo 2? Ele torna mais fácil rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. De novo, é um erro aqui. Por quê? Porque a gente está rejeitando algo que é verdadeiro. Aqui, a gente está... ou seja, é mais fácil rejeitar algo que é verdadeiro. Muito mais fácil. A gente vai ter um erro maior aqui. Então, o ponto principal, o que seria o erro tipo 2? É quando a gente diz que não tem diferença quando tem diferença. Ou seja, quando a gente diz assim, olha, o meu estudo, eu fiz um estudo em que mostrou que a barragem hidrelétrica não afeta a fauna e flora local, né? Mas, na verdade, afeta. Então, esse é a possibilidade do erro tipo 2, né? Então, isso claramente envolve valores morais, por quê? Porque se eu minimizo o erro tipo 2 aqui, significa que eu estou dizendo, estou aumentando as chances de aceitar isso, que a barragem hidrelétrica não afeta a fauna e flora local. Então, é como se eu dissesse assim, olha, basta... eu não preciso de muita evidência para mostrar que a barragem não afeta, né? Então, é como se fosse isso, assim, a gente está pedindo menos evidência para dizer que uma barragem afeta a fauna e flora local, quando a gente minimiza o erro tipo 2, né? Então, isso acaba tendo influência grande, né, impactos sobre questões éticas, né? Quando que a gente vai dizer que uma barragem afeta a fauna e flora local?
só quando a gente tiver 99% de certeza disso? Ou basta a gente ter 70% de certeza disso? Né? Então, onde é que a gente bota esse limiar? Dependendo de onde a gente bota esse limiar, vai dizer se a gente está aceitando mais cair num erro tipo 1 ou num erro tipo 2. Né? Então, essa escolha poderá gerar sérios riscos e consequências éticas. Né? Eu sei que estou tentando falar um pouco rápido, isso é um pouco difícil, porque entra nessa parte de estatística, né? Mas simplesmente ver que a gente precisa de um certo grau de confiança para dizer que uma barragem afeta ou não a fauna, por exemplo, né? Ou que a temperatura da água afeta gera o branqueamento de corais, por exemplo, né? É um fator importante para gerar o branqueamento de corais, né? Dependendo de como a gente faz esse teste, a gente pode encontrar isso ou pode não encontrar, né? E isso os valores morais vão ser importantes para ver que erro a gente escolhe para minimizar. Tá? Aquilo ali era um exemplo que eu sei que é mais complexo, mas eu acho interessante destacar porque ele mostra como os valores morais eles estão implícitos, inclusive, no teste estatístico que a gente faz. Né? Quando a gente acha que é pura estatística, tem valores morais ali. Né? E agora tem só mais esses 2 slides que são rápidos. Né? Não precisa explicar muitos eles já estão bem autoexplicativos e que são bem importantes, eu acho, sim, para vocês pensarem. Né? Então, eu coloquei aqui também, baseado no mesmo artigo, né, que eu passei para vocês, sobre considerações práticas que ecólogos e ecólogas poderiam fazer ou deveriam fazer na hora de defender valores morais, sociais, ambientais, que são os chamados valores contextuais. Né? Então, que considerações práticas é interessante da gente pensar quando está fazendo um estudo desse tipo? Quando está fazendo um estudo em ecologia, né, e que vai envolver valores contextuais, e a gente quer lidar com eles, né, ou defender eles de alguma forma. Então, primeiro, é interessante a gente explicitar se a afirmação é do tipo é, que seria uma afirmação científica, que está nos dizendo o que é, como algo é o caso, né? Ou se a afirmação é ética, do tipo deveria ser assim. Né? Então, uma coisa é eu ver a diversidade de aves no ambiente. Outra coisa é eu querer conservar a diversidade de aves naquele ambiente. Né? Então, isso não significa que essa dimensão ética não está na ciência, que a gente não defenda valores assim, mas significa que a gente precisa entender a diferença que existe entre essas duas afirmações, né? Uma afirmação científica que está falando sobre a diversidade de aves naquele ambiente e uma afirmação ética que está dizendo que é preciso conservar a biodiversidade de aves daquele ambiente. Outro aspecto é explicar, que poderia ser feito em termos de considerações práticas, é explicar as consequências científicas de políticas, sem endossar a política ou alguma alternativa a ela. Né? Poderia ser feito dessa forma também. Então, eu posso querer fazer um estudo científico para mostrar as consequências empíricas, né, que aquelas políticas geraram, sem endossar alguma política específica, seja uma alternativa. Né? Então, vocês deram um exemplo do caso, né, que em 2016 foram liberados mais de 500 agrotóxicos pelo governo atual, né? E isso a gente pode estar mostrando isso no estudo científico, que vai mostrar as consequências que tem em termos das políticas que ocorrem, sem necessariamente estar endossando alguma política específica. Né? A gente pode simplesmente mostrar isso a pessoa pode, enfim, pode defender qualquer tipo de política e aceitar isso. Né? O interessante é que ela pudesse aceitar isso, independente da visão política que ela tem, né? Se é algo que está feito de maneira adequada. Né? Se sabe que se liberou muitos agrotóxicos nesse período, e isso é independente de visões políticas das pessoas. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar vendo como isso contribui para a gente pensar, opa, espera aí, isso tem consequências problemáticas no campo ambiental, no campo de saúde pública, né? E isso também traz elementos interessantes para a gente pensar em termos de valores. Mas a gente poderia fazer isso sem endossar alguma política específica. E uma terceira forma seria, assim, endossar valores, né? Claramente na pesquisa, né? Então, se alguém opta por entrar nas discussões políticas para defender certos valores, né? Como valores de conservação ambiental, ou de valor intrínseco da biodiversidade, ou de valor, enfim, para aumento de renda de uma comunidade pesqueira, enfim, ou valores que seriam muito mais controversos, a gente poderia pensar também, né? Enfim, alguém vai defender que se deve destruir aquele ambiente, um mangue que tem uma comunidade que interage com esse mangue há várias gerações, por exemplo,
se utiliza desse mangue para a própria sobrevivência e a gente vai colocar um hotel de luxo nesse lugar, né? E a pessoa está defendendo esses valores, né? Então, isso também pode ocorrer, né? Então, quando esse é o caso, quando a gente vai defender valores de maneira explícita, né? É importante considerar claramente as consequências que essa defesa que a gente está fazendo vai ter para a sociedade, para a biodiversidade e para a própria ciência, né? Então, enfim, se poderia pensar em outros termos, né? Mas o trabalho traz mais isso, né? Em termos de consequências para a sociedade, para a biodiversidade e para a ciência, né? Então, se a gente adota um valor que tem consequências problemáticas, enfim, para um bem comum, por exemplo, relacionado à sociedade, pode ser que esse valor deva ser criticado, né? Ou deva ser explicitado para alguém que discorda disso, poder ver, olha, essa pessoa está defendendo isso, mas não está vendo que, na verdade, tem consequências problemáticas para a sociedade, né? Então, esse é o aspecto da explicitação que eu falei, eu acho que em 2 grupos hoje, mais cedo, né? Sobre por que falar muito sobre valores, né? No fundo, é para a gente poder explicitar os valores, fazer essa distinção e se dar conta que a gente está defendendo certos valores. E esse aqui... Professor, a questão da importância da vacinação, por exemplo, entraria aí nesse último caso, né? Sim, sim. Uhum. Sim. Porque tem consequências sociais fortes, né? Não é simplesmente uma questão individual de a pessoa não se vacinar. Bom, se ela se isola, talvez, da sociedade, ela é ok, né? Mas parece difícil conseguir defender que a pessoa não vai se vacinar e vai continuar vivendo em sociedade normalmente, porque, na verdade, ela está pensando em si sem pensar nos outros, né? Porque não está considerando que ela pode estar contaminando outras pessoas, né? Com o vírus. Então, isso da vacinação é importante pensar como defender a vacinação, né? Por consequências sociais mesmo, né? Defender de forma ampla, né? Que a sociedade deva se vacinar. A gente está pensando em consequências para a sociedade, né? Um ótimo exemplo. E aqui, esse seria o último slide. Depois eu botei um outro que é mais para pensar sobre momentos da ciência. Mas, então, ponto principal, assim, né, em termos de conclusão, assim, pensar que a ciência, né, de maneira geral, as diferentes áreas da ciência, incluindo a ecologia, não é livre de valores, né? Ela é carregada de valores, ou é ligada a valores, né? E isso é interessante que a gente se dê conta disso, né? A ciência não é uma coisa que simplesmente trabalha com fatos no mundo e não tem relação nenhuma com valores ou com essa dimensão contextual, né? Mas está, sim, ligada a valores, né? E é interessante que ecólogos e ecólogas estejam cientes desse fato e de como os valores entram no seu trabalho científico, né? Então, se dá conta que a ciência não é livre de valores e pensar como que os valores estão entrando no trabalho científico de vocês, né? Que é um pouco a proposta do trabalho, da discussão em grupo de vocês, era pensar um pouco como que os valores entram no trabalho de vocês, né? Então, caso contrário, né, se a gente não está ciente disso e não vê como que os valores entram, a gente está comprometendo tanto uma posição científica, né? Por quê? Porque a gente está assumindo que é ciência uma coisa que não é ciência. São os valores que estão inclusos dentro da ciência, mas que não é simplesmente, digamos, uma questão empírica, assim, que a gente resolve olhando para o mundo, né? É algo que a gente defende. Então, isso é diferente. A gente está minando a própria posição científica que a gente tem se a gente disser que o valor que a gente defende, na verdade, a ciência mostra que eu devo defender esse valor. Não é só a ciência pode contribuir para isso, mas tem elementos éticos, sociais, ambientais, enfim, que a gente também está utilizando para poder defender isso, né? Não é uma questão meramente científica nesse caso, né? Então, a gente está comprometendo tanto a posição científica quanto uma tomada de decisão que tem fundamentos éticos, que deveria ter fundamentos éticos e democráticos, né? Então, a gente não pode tratar como uma questão simplesmente científica algo que, na verdade, tem uma dimensão ética e uma dimensão democrática importante, né? E aí vem um pouco a crítica, aquela ideia de missão, também na ecologia, que é pensar que a gente defende certos valores, todo mundo deve defender os mesmos valores que a gente não vai discutir isso eticamente, não vai discutir isso democraticamente, e vai pensar que todo mundo tem que ser como a gente, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa cuidar também, né? De novo, não é deixar de defender os valores, mas é explicitar eles e ver que não é uma questão meramente científica, né? Então, e vai ter conflitos de valores na sociedade, né? A gente vive numa sociedade conflituosa, não significa que
que os valores são todos iguais, assim, no sentido de que a gente não pode defender nenhum valor se outra pessoa defende outro, então a gente não pode fazer nada com isso. Não, a gente vê as consequências em termos de sociedade, biodiversidade, enfim, e consegue defender os valores, né? Mas cuidar para não fazer isso de uma forma em que a gente está simplesmente impondo uma visão para toda a sociedade. Eu achei que eu ia fazer essa fala antes da última momento que vocês iam se juntar, então eu criei um último slide, mas agora não vai ser tão relevante, né? Mas só mostrar para vocês assim uma possível forma de distinguir momentos da atividade científica seria assim, né, em 5 momentos. Aí eu ia pedir para vocês pensarem em valores na pesquisa de vocês nesses 5 momentos, né? Mas enfim, ia complexificar mais ainda e acho que acabou sendo mais interessante fazer aquele momento de discussão em grupo como um único momento, né, e não 2. E aqui só para vocês verem, talvez possa ajudar agora, depois da aula, né, vocês pensarem um pouco sobre isso. A gente pode dividir, né, uma forma de distinguir a atividade científica, né? Isso não é algo que está dado, né? É uma forma só de fazer isso. Se a gente distingue em outra forma, pode ser que venham outras análises aí. Mas uma forma seria a seguinte: a gente tem um momento em que a gente adota a estratégia de pesquisa, que eu falei para vocês lá, estratégia de investigação, aquilo que dependendo do objeto de estudo que a gente tem, a pergunta que a gente tem, a gente pode criar um certo modo de responder essa pergunta. E aí a gente tem uma estratégia aí. A gente vai desenvolver a pesquisa dentro dessa estratégia. Depois a gente vai avaliar as teorias e hipóteses que a gente está colocando, né? Digamos, afirmando que essas teorias e hipóteses são importantes para entender o nosso sistema de estudo. A gente vai avaliar isso. Depois a gente vai disseminar os resultados científicos num artigo científico, numa dissertação, numa tese, num pôster, numa discussão em congresso, enfim. E a gente vai aplicar conhecimento científico, né? A gente pode pensar nesses 5 momentos aqui. E aí a gente pode pensar como que os valores estão presentes em cada um desses momentos, né? Então, uma coisa que poderia ficar para vocês é algo complexo, né? Já é complexo pensar na ciência, agora dividindo assim, talvez deixe um pouquinho mais difícil de fazer, assim, né? Nesse momento, vocês. Mas pensar que valores entram no momento em que vocês escolhem uma estratégia de pesquisa e não outra, né? Na hora que vocês estão desenvolvendo a pesquisa, que valores estão entrando ali também. Na hora que vocês avaliam teorias e hipóteses, né? Aqui é interessante que os principais valores, os valores mais centrais, sejam aqueles valores constitutivos, na hora que a gente está avaliando essas teorias e hipóteses, né? Por quê? Porque eu não posso simplesmente dizer assim, eu não gosto de desmatamento, né? Então, eu vou avaliar a minha pesquisa dizendo que a teoria aqui que mostrou que esse desmatamento impactou muito aquele ambiente, ela é correta, né? Independente das evidências, porque eu já aceito que eu não gosto disso, né? Então tem que cuidar para, nesse momento principalmente, o momento que a gente avalia teorias e hipóteses, a gente não pode estar avaliando com os nossos valores, né? A gente tem que estar avaliando com os valores constitutivos da ciência que fazem com que a ciência nos dê bom conhecimento sobre o mundo, conhecimento confiável, né? Então, nesse momento aqui, os valores centrais são os valores constitutivos. Na hora que a gente dissemina os resultados científicos, também a gente vai ter valores aí, onde disseminar os resultados científicos, como disseminar, e na hora em que aplica o conhecimento, que vocês falaram bastante hoje, né? Discutiram bastante hoje sobre isso, né? Então, na hora em que a gente aplica o conhecimento, a gente está aplicando porque pensa que tem benefícios aquilo ali. E esses benefícios podem ser pensados em termos de valores, né? Então, se eu aplico o conhecimento para a conservação daquele ambiente, né, eu estou vendo a conservação como um valor importante, né? E aí um aspecto interessante que junta com a aula, a primeira aula que eu dei sobre compreensão, né, é destacar que esse momento da adoção da estratégia, ele tem relação aqui com o momento da aplicação, né? Que é aquilo que eu comentei com vocês, que a depender do modo de compreensão, eu vou ter diferentes aplicações possíveis. Então, quando a gente escolhe já a estratégia para a gente investigar, a gente já está reduzindo o espaço de possibilidades das aplicações que a gente pode fazer. Está moldando as aplicações, né? E isso não tem como ser diferente. A gente vai escolher uma estratégia, a estratégia vai nos dar, nos moldar as aplicações que a gente pode fazer, né? Professor, Desculpa, pessoal, passei bastante o tempo, mas achei interessante quem pudesse ficar, eu continuar falando, na verdade. Pode falar, Maria Vitória. Desculpa interromper. Não, mas a gente pode colocar essa atividade para amanhã. Não sei qual teria, assim, uma outra atividade para amanhã, mas a gente pode botar também, não sei. Sim, eu pensei nisso agora também nesse último slide, né? Pensei em poderia ficar algo para
Eu não sei como é que o Charba pensou a aula dele, não queria tomar tanto tempo assim, da aula dele, não sei. Mas eu acho interessante vocês fazerem esse exercício e alguns minutos, pelo menos, a gente conversar sobre isso. Podia ser, né? Para também não pegar tanto da aula dele, mas eu acho que vocês fazerem esse exercício e a gente ter uns minutos para conversar sobre isso é interessante. Eu posso mandar por e-mail, então, porque muitas pessoas provavelmente tiveram que sair. Eu mando por e-mail essa proposta, né, de ver como os valores entram em cada momento ali da atividade científica. Foi isso que tu pensou, né, Maria Vitória? Esse último slide, isso? Isso. Uhum. Tá. Isso, que daí talvez até é mais complexo, mas talvez ajude vocês a pensar melhor sobre como que os valores entram na ciência, né? Se pensar em diferentes momentos, assim. Então, acho que é um exercício interessante para vocês mesmo. Então, eu envio por e-mail, né, para vocês essa proposta para o início da aula, assim. Mas pensem, por mais que vocês não consigam todo mundo discutir na aula, no início da aula, vocês fazerem essa reflexão, tentarem pensar sobre isso, já é bem interessante. Alguém quer fazer mais um comentário? O Charbel, ele colocou os slides da aula dele de amanhã já lá no e-mail. Eu não entrei para ver, não abri, mas não sei se lá já tem alguma proposta da aula dele. Ah, sim, pois é. Ele disse que ia usar os mesmos grupos. Eu até passei para ele os grupos de hoje, para ele já ter, não perder muito tempo. Os mesmos grupos, porque vai ter uma parte desse tipo também. Isso. Acho que não vai entrar nesse tema desses slides, né? Mas ele vai fazer algo parecido também, né? Acho que vai ter mais aula expositiva, mas vai ter um momento de trabalho em grupo também. Eu não consegui baixar, na verdade, esses slides. Isso, sobre história da ecologia, exatamente. Não, eu ia avisar que por e-mail eu não consegui baixar esses slides dele. Eu fui encontrar, não consegui. Eu até ia perguntar para ele onde que está. Exatamente pelo link eu não consegui. Não sei se alguém conseguiu. Está dentro de uma pasta de apresentações. Lá na caixa lá do Dropbox. Mas não é aquele link que ele mandou por e-mail, né? Porque eu abri aquele link e não tinha pasta. Ele tem uma pasta chamada apresentações, se não me engano. Uhum. Quando eu abri o link eu não achei essa pasta. Mas, se vocês viram, tá lá. Porque, na verdade, tem duas pastas. Apresentações e as aulas gravadas. Isso. A de apresentações está mais embaixo, então talvez o senhor não tenha localizado por conta disso. Para mim apareceu só 7 de março, alguma coisa assim, só uma pasta com isso. Daí eu apertava, aparecia só a apresentação. Porque se clicar no link, já cai diretamente nessa pasta. Mas se entrar naqueles outros links que estão no cronograma da disciplina, que dão para os textos, aí na mesma parte onde tem os textos, tem uma pasta chamada apresentações. Sim. Eu não fui atrás, imaginei que estava em outro link. Eu apertei ali e não entrei. Aí fiquei pensando, será que ninguém vai acessar ou só eu não procurei direito? Né? Mas então tá ok, é o link principal da disciplina. Vocês querem perguntar mais alguma coisa ou comentar algo desse ponto? Ficou claro para vocês? Claro, não tem como ficar tão claro, né? É um assunto complexo, mas a aula em si, assim, essa parte expositiva deu para entender um pouco? Para mim deu sim, para mim tá bem, pelo menos essa parte ficou bem claro. Uhum. Depois a gente vai ter uma aula, se não me engano, tem que olhar de novo ali, mas vai ter uma aula específica sobre ciência e valores. A gente vai discutir muito mais aprofundadamente isso, né? Mas pensei em trazer isso para não ficar tão vago essa parte de valores, assim, né? Mas quem lê o texto, né, acho que já ajudou bastante, né? Aquele texto é bem explícito, assim, bem objetivo em termos de como falar sobre o tema. Assim. Professor, eu tenho uma pergunta, mas não é relacionada a este tema que eu ia fazer no começo da aula. Lembrei, mas o senhor pode terminar de explicar aí no final, só para lembrar o senhor que eu ainda quero perguntar, tá? Claro, ótimo. Vamos ter esse momento, sim. É só perguntar se alguém mais quer fazer algum comentário ou tem alguma dúvida. Aí, se ninguém tiver, tu pode fazer, tranquilo. Professor, só assim, nada do que não foi falado, né? Mas eu me lembrei da fala do professor Charma, né? Ele falando da importância da gente não chegar na comunidade local ensinando a ciência mesmo, né? Ignorando a cultura do local. Uhum. E acho que isso a gente tem que ficar bem claro assim, na nossa mente, né? Se a gente tem essa abordagem mais educativa, né? Para a sociedade, devemos adentrar aquele meio de forma respeitosa, né? Conhecendo mais o que é que eles conhecem, né? Conhecendo a cultura deles, né? Estudando mais em relação a isso, né? Ao conhecimento das pessoas que estão ali, para a gente poder levar o que é que a gente quer, né?
assim, a gente poder colocar isso na nossa pesquisa, né? O conhecimento das pessoas naquele local, não ignorar, achando que a gente sabe tudo e ignorar esse conhecimento deles, porque muitas vezes o conhecimento deles é que vai dar a base da nossa pesquisa, né? Então, assim, Sim. O que foi falado muito também pelo senhor, né, pelo professor Charbel, em relação a isso, né? A gente só colocar isso na nossa mente, né? A importância de adentrar um local respeitando a cultura e conhecendo também, porque se a gente não conhece, a gente não tem como, a gente não tem como fazer uma abordagem pedagógica, por exemplo, né? Então, só em relação a isso, dar ênfase a essa questão. Ótimo, ótimo, Vitória. Eu acho que é bem importante mesmo essa ênfase, né? Porque é algo que parece que deveria, tipo, parece óbvio em alguma medida, mas a gente não é formado para pensar assim, né? Parece que a gente o modo como a ciência, inclusive, se construiu, né? Já, enfim, desde o início da modernidade, com o iluminismo, essa ideia de que a ciência vai mostrar a realidade para a gente e quem não... o único sistema de conhecimento que existe é o da ciência. Quem não sabe ciência não tem conhecimento, né? Então, tem muito essa visão. E aí se pensa que dentro da universidade se tem conhecimento, fora da universidade não. Então, o que a gente tem que fazer é passar o conhecimento para a sociedade, né? Não interessa o que ela já tem. Se ela já tem, está errado, né? Então, essa visão é bem problemática, né? E parece que é difícil a gente sair dela, né? Parece que a gente tem que estar pensando o tempo todo nisso para não cair nessa visão que parece que é mais dominante, né? Dentro da universidade. Uma visão de que, na verdade, o conhecimento ele é construído dentro da universidade, mas apenas dentro da universidade. Então, como se outras culturas, outros sistemas não produzissem conhecimento. Então, isso acho que é bem importante mesmo esse destaque, inclusive para os nossos trabalhos, né? Não só para pensar que isso é assim, né? Mas pensar, cuidar para o nosso trabalho não ser essa missão. Por isso que essa coisa da ciência ou missão na verdade, destacar que a gente pode ter essa missão de uma forma estranha, né? A missão é levar o conhecimento para aquela comunidade, né? Então, cuidar em como isso é feito, né? Outra coisa que é interessante pensar é que a gente, inclusive, no ensino, assim, no processo de ensino, é interessante estar pensando que vocês, por exemplo, os alunos em geral, né? Eles vão ter um conhecimento sobre o assunto e eles vão partir daí para começar a aprender as coisas, né? Então, você sempre parte da experiência que você já tem, né? Não parte do zero. E isso é a mesma coisa com as comunidades, né? Elas não estão... o modo como elas vão interpretar aquele conhecimento vem a partir da experiência delas, né? Assim como vem a partir da experiência de vocês. Então, é interessante, inclusive, isso como uma forma de aprendizado, né? Então, a gente vai passar algo para aquela comunidade de maneira hierárquica, vertical, assim, sem pensar em como que ela pode contribuir para esse conhecimento ou como que esses conhecimentos poderiam se relacionar, né? A gente está deixando de ter um aprendizado mais interessante, né? Então, por isso que é interessante também saber, eu fico assim, comecei a dar aula faz pouco tempo, né? E, por exemplo, eu não sei muito... e isso é mais interessante em áreas interdisciplinares, por exemplo, né? Cada um está pensando de um jeito, eu não tenho muito como prever o que vocês passaram, né? Em termos da formação de vocês, porque é interessante saber isso, né? Os alunos, eu acho interessante, porque isso ajuda a pensar como que eu vou dar aula, por exemplo, né? E aí, como são assuntos, inclusive, mais filosóficos, assim, mais distantes, talvez, eu sempre fico assim, nossa, tô dando a aula, mas eu não sei como que vocês estão captando isso, né? Provavelmente cada um de vocês está captando de uma maneira muito diferente, tá absorvendo certas coisas que outros não estão. E claro, isso é parte, né, do ensino, é sempre assim. Mas assim, entender como que o que o outro já sabe ajuda nesse diálogo, né? Então é a mesma coisa para a comunidade. Eu quero interagir com essa comunidade e acho que tem coisas interessantes para passar para ela. OK, mas então vamos ver o que ela já sabe, como que isso pode ser dialogado, né? Em vez de simplesmente passar, que é a ideia inicial de extensão, por exemplo, na universidade, né? Como se a universidade se estendesse para a sociedade, né? Mas não deveria ser pensado assim, né? Um diálogo entre a universidade e outros setores. Sim, de poder realmente ver a percepção deles, né? Isso é muito... Exato, e é isso, a gente pode estudar isso também, exatamente. Em vez de já fazer isso, vamos entender essa comunidade para, inclusive, ser mais efetivo naquilo que a gente quer, ou, inclusive, mudar algumas coisas que a gente achava que deveria ser, e a gente começa a conhecer aquela comunidade e ver que não, aquilo ali não é tão relevante quanto a gente achava, né? Isso, inclusive, nos temas de aplicação.
Muitas vezes a gente tem um estudo que quer fazer uma aplicação para um setor e a gente não está conversando com aquele setor, sabe? Enfim, para a comunidade ou para algum setor ambiental. E interessante talvez seria incluir esse setor na hora de pensar o problema de estudo para ver aplicações que sejam que possam ser efetivas mesmo, aplicações que se deem, que funcionem, né? Senão a gente está pensando numa aplicação às vezes que ninguém vai utilizar depois, né? Então, colocar, aí é mais a transdisciplinaridade, né? Mas colocar esses outros setores em contato com a nossa pesquisa é importante para que essas aplicações sejam utilizáveis mesmo, né? Senão a gente daqui a pouco pensa numa aplicação que aquelas pessoas que deveriam aplicar não estão nem interessadas naquela aplicação, não vão, ou não vai funcionar, porque elas, naquele contexto, aquilo não funcionava e a gente não sabe o suficiente sobre aquele contexto. Então, a gente pode ouvir as pessoas que vivem naquele contexto para entender um pouco mais também, né? Então, acho que esse ponto é bem interessante mesmo. Não sei se mais alguém tem algum comentário ou dúvida. Daí eu vou deixar para conversar com a Fernanda, e se quiserem sair ou se quiserem ficar também para ouvir, vocês que sabem. Nossa, 12h45. Desculpa, pessoal, né, pelo atraso bem grande. Mas, enfim, eu passo a gravação e passo a apresentação, né? E quem não ficou pode acessar depois, né? Você deve estar morrendo de fome. Professor, só uma coisa, eu vou precisar sair, tá bom? Claro, Obrigada claro. pela aula. Foi maravilhosa, assim, muito boa mesmo, né? Que bom, a forma dos argumentos, a forma como isso nos ajuda, assim, né? A ir pensando e a trabalhando no nosso projeto, né? Porque a gente, a princípio, eu tenho muitas ideias soltas e essas aulas, pelo menos digo para mim, elas têm me ajudado para ir amarrando mais, assim, mesmo que eu sei que possa vir a mudar, né? Mas já vai alinhando mais as ideias e organizando. Então, isso me ajudou muito no meu projeto, né? Tá me ajudando muito. Então, ótimo. Obrigada aí a todos pela aula e pelos diálogos, né? Que todos nós, assim, os alunos, os meus colegas, eles também estão me ajudando, né? Essa troca de diálogo é muito rica. Então, é isso. Vou precisar Ótimo. sair. Tá certo, pode sair tranquilo. Muito obrigado, Vitória. Que bom que as aulas estão ajudando assim. Ótimo, essa é a ideia. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula de hoje. Tchau, tchau, de nada. Tchau, gente. Valeu, professor. Coloquei até uma mensagem aí, vou enviar e-mail para você. Tá. E a aula hoje foi show. Valeu, obrigada. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, gente, então. Valeu. Fernanda, tu queria comentar alguma coisa? Não sei se também ficou difícil para ti, não sei se tinha compromisso por agora. Não, tenho não. Tá. Eu ia perguntar em relação, porque eu vou mandar mais ou menos umas 5 da tarde um e-mail para o meu possível orientador, que eu estou em mente, o Ricardo. Só que eu estou com um problema para desenvolver a metodologia, especialmente na questão de como trazer isso para parte da ecologia, sabe? Porque o que eu estava pensando era em fazer uma análise da agroecologia em assentamentos rurais do MST em Juazeiro, da Bahia, cidade de Juazeiro, porque é uma região que tem muito essa cultura da agricultura familiar naquela região de Juazeiro e também ali no sul da Bahia, né? Só que eu não sei mais ou menos como fazer essa questão de fazer a análise mesmo das práticas agroecológicas. Eu estou pensando em fazer uma entrevista. Só que eu imagino que para a questão do mestrado aqui, que é teoria, essas coisas, né? Teoria o quê? Aplicação e valores? Aplicação e valores, eu acredito que talvez somente a entrevista não seja suficiente para poder mostrar como é que está sendo essa análise. Sabe? Porque eu gostaria de ver a questão da contribuição das práticas agroecológicas que estão sendo colocadas em prática e aí, principalmente a contribuição para a soberania alimentar, que as práticas agroecológicas do assentamento possam estar contribuindo para a soberania alimentar do município. Sim. E eu imagino que somente com as entrevistas não fica muito explicativo, sabe? Não fica muito claro como é que... Porque vai ser somente a visão dos trabalhadores do MST. Entendi. Não vai ter aquela visão, não vai ter dados realmente científicos, sabe? Que seria a relação casual mecânica, né? Que é mais voltada para a questão de física e química. Não vai ter dados científicos, vai ser só uma entrevista. Dados, só para comentar, são dados científicos também, no sentido de que tu vai estar coletando dados e tu tem a informação de como que eles pensam sobre aquilo, né? Então, só para não cuidar, não é que não vai ser ciência, né? O que se é ciência ou não vai ter mais a ver com o modo como tu vai estar coletando dados, tu vai estar utilizando observação, vai estar utilizando teorias para isso, mas são tão importantes quanto esse tipo de estudo,
né? Mas eu entendi, tu quer que não seja, tu tá interessado na visão deles, e aí por isso fazer entrevista, também. Mas tu não quer ficar só na visão deles, tu quer ter uma ideia de poder avaliar algo, digamos assim, que não passe necessariamente pela visão deles, mas que a gente possa investigar, enfim, que tem lá um ganho na agroecologia em termos de consegue ter soberania alimentar, consegue aumentar a justiça social, consegue não só por como as pessoas estão entendendo isso, mas também as dando outros critérios, né? Critérios que não têm a ver Exatamente. Com... Não, é bem interessante. Aí a tua ideia seria, a tua pergunta é como fazer isso? Eu não sei se eu... além da entrevista. Porque a entrevista, Sim. como eu falei, vai trazer a visão deles, né? Aquela coisa mais social. Mas eu também gostaria de uma visão mais técnica das práticas da agricultura, sabe? Das práticas agroecológicas, que eu não tenho nada na cabeça. Nunca estudei, sério. Sim. O professor Charbel está orientando, né, uma pessoa que eu estou na banca no comitê de orientação, né, que está trabalhando com agroecologia também. Mas numa perspectiva um pouco diferente, aproximando a agroecologia, na verdade, a agricultura sintrópica, a parte mais dos movimentos, que tem a ver com o que tu está falando, com a parte da intensificação agroecológica ecológica pensada dentro da ecologia, e vendo como que esses dois sistemas de conhecimento, né, da agricultura na prática, pensada dessa forma, e a ciência acadêmica, como que elas podem então dialogar, o que tem de proximidades e diferenças, né? Então, um pouco isso o tema dessa aluna. E aí o teu seria em termos de, então, avaliar, de alguma forma, algum aspecto que possa ser interessante, que mostre, né, digamos, se é que tu vai encontrar isso, né, a gente não sabe, mas que poderia mostrar alguns elementos que, digamos assim, que motivassem mais ainda a agroecologia, né, nesse sentido, né? Assim, é por conta de, pelo que a gente sabe da agroecologia no MST, pelo que eles divulgam, tem uma importância ali para aquela região. Eles falam sempre que consegue abastecer os municípios próximos, né? Eles têm a soberania alimentar deles, como, por exemplo, a gente está nessa situação da guerra na Rússia, que os preços dos alimentos, tudo vai aumentar. Então, você tendo uma soberania alimentar, já vai te ajudar em algumas coisas. Eles falam que eles já têm isso consolidado. Aí eu gostaria de ver... eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas eu gostaria de analisar... Eu acho que eu entendi. Mas fala mais. Essas práticas deles realmente estão contribuindo da maneira como eles falam que estão contribuindo para a soberania alimentar da região, e também dar uma luz assim para os trabalhadores, os agricultores familiares, que não necessariamente são do MST, mas que poderiam utilizar essas técnicas que eles utilizam se estiver dando resultado, né? E para poder utilizar também para eles, para aumentar a soberania alimentar em geral da região, por conta da questão econômica que a gente está vivendo agora no Brasil, com a pandemia também. A situação de fome aqui do Brasil piorou, no caso, né? Consideravelmente. Sim. Então, seria uma coisa que eu estava interessada em estudar, analisar, ver se realmente... O tema é bem relevante. Tem muita coisa, certamente, para tratar disso. Eu acho que é bem interessante a ideia da pesquisa, né? Eu não sei eu estou vendo, assim, como que eu posso te ajudar. Eu acho que tem diferentes formas disso. Tu acha que tu consegue materiais de leitura que te ajudem nisso? Mas eu acho que vai continuar, se são esses aspectos mais sociais que tu está interessada, em termos de, por exemplo, se a produção que eles fazem conseguem dar conta de todas as famílias que estão lá dentro, e ainda assim para pessoas que nem estão vivendo ali, né? Então, porque estão comercializando isso, né? Então, em que nível isso garante uma soberania alimentar maior, né? Uma maior independência, enfim, dos sistemas financeiros e de, digamos, insumos externos Isso. O sul é do toda Rio Grande essa do parte Sul, né? da produção alimentar que está vindo de fora, digamos, né? Então, aí seria um ponto de defender a soberania alimentar, né? Aí tem que ver, eu acho, que pontos tu quer tratar, porque eu acho que são muitos, né? A agroecologia é muito amplo, né? Vai entrar elementos de biodiversidade, elementos de aspectos sociais, elementos de questões relacionadas à saúde, à alimentação, entende? Então, eu acho que é muito amplo,
talvez seja interessante tu discutir essas coisas amplas todas, pode no trabalho, mas a parte empírica, que tu vai coletar dados, digamos, tu pode focar mais num aspecto que tu tem mais interesse, né? Aí, se é a questão de alimento, se é a questão de, enfim, da diversidade de espécies que é mantida nesse local em comparação com, por exemplo, áreas de monocultura que não vão ter essa diversidade. Seria uma boa isso. Questões relacionadas por exemplo, o fato de que as pessoas, elas tem mais pessoas na agricultura, né? Tem mais gente que fica no local e que precisa de mais mão de obra também, acaba sendo mais interessante até para fixação das comunidades em áreas rurais, né? Renda, né? A questão de independência, maior independência do sistema econômico geral. Exemplo, lá no estado do Rio Grande do Sul tem um acampamento que eu acho que é o Campo Largo, alguma coisa assim. Acho que é no Rio Grande do Sul. Que além deles fornecerem a alimentação para o acampamento deles, já é um acampamento já de muitos anos, deve estar com uns 10 anos. Eles ainda exportam arroz para toda a América Latina. O MST é o maior exportador de arroz orgânico da América Latina. Então, é uma coisa que, supostamente, né, temos trabalhos que dá certo no Sul. No Sudeste, eu gostaria de ver como é que está o andamento aqui no Nordeste. Sim, bem legal. Isso, tu pode usar esses estudos que fizeram sobre o caso do MST do Rio Grande do Sul e tentar fazer alguma analogia, tentar ver como que tu pode fazer para esse caso, né? Claro, nesse que tu falou seria um exemplo em termos de produção, né? É o assentamento Cepete Araju, esse. Quer dizer, deles, na verdade, né? É um deles, mas... tem vários. Tem vários que se juntam para fazer a cooperativa mesmo, né? Mas essa é uma área que eu sei que é maior, que tem de arroz em Viamão, no Rio Grande do Sul. E sim, tem vários locais que produzem o arroz orgânico, né? Que, se não me engano, é um arroz, eles chamam de semi-germinado, alguma coisa assim, é um processo diferente. E sim, eu faço o MST o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Então, acho que tem vários fatores importantes, acho que é um movimento bem interessante de trabalhar. E esse aspecto da agroecologia eu me interesso e me encanto bastante também. Eu acho que vale muito a pena, assim, é um projeto bem, bem interessante. O ponto mais, eu acho que talvez a tua dificuldade um pouco é porque tu tem muitas possibilidades para botar o teu foco, né? Aí eu acho que se tu pode colocar essas possibilidades, não descarta elas, coloca em algum lugar isso, mas aí vai vendo, talvez, quais que tu tá com mais interesse e vendo como tu pode fazer, porque na hora de coletar os dados vai ser muito diferente, né? Se tu vai investigar número de espécies, ou se tu vai investigar quantidade de produção, ou se tu vai investigar tamanho da quantidade de pessoas que está consumindo isso, enfim, a qualidade do solo, dá para fazer muita coisa, né? Em termos de... E isso é o que faz a agroecologia também ser interessante, ela acaba afetando, né? E a gente pensa de maneira positiva muitas dessas dimensões, né? Aí tá, deixa eu ver então, o teu ponto seria ver como, o que analisar dentro disso tudo, ou como analisar isso. É mais nesse sentido? Isso, como analisar isso. Tá, eu acho que tu precisa ter uma pergunta de pesquisa mais clara, você tenta fazer uma mais específica, né? Não agora, mas tenta escrever uma única pergunta, assim, para ver o que tu quer responder. Aí isso vai te ajudar a pensar como tu vai responder essa pergunta, né? E aí tentar fazer a pergunta de uma forma mais específica para que tenha uma resposta possível dentro do teu trabalho, né? É mestrado ou doutorado? É mestrado. Mestrado? Eu acho que mais importante ainda é focar mais, sabe? Eu digo focar mais na parte da tua pesquisa empírica. Não quer dizer que tu não possa discutir todos esses temas que a gente conversou na dissertação, né? Mas a parte assim da tua análise mesmo, aí pode ser mais específica. E é assim, a ciência ela avança assim, não é muito... não tem muito como a gente fazer, né, num trabalho curto de mestrado, fazer uma análise de tudo isso empírica, né? Mas aí tu usa coisas que já tem, tu te baseia nisso, tu coloca isso no teu trabalho, mas aí a parte que tu faz em termos empíricos, nesse local que tu comentou, pode ser específica, mas já vai estar contribuindo bastante, né? Tá bom, mas eu já vou mandar, né? Não tem problema mandar não estando, digamos assim, totalmente certo, porque eu ainda tenho que reformular as perguntas, mas mandar eu já queria conversar. É um esboço de projeto para o professor Ricardo. Claro, não, manda. Isso, essa é a ideia, eu acho, faz um esboço e vai modificando. Claro, eu acho que se já tem um esboço, melhor a coisa é utilizar ele e ir avançando a partir daí, né? Tá bom. Obrigada, professor. Desculpa pelo tempo. Não, capaz, não tem problema nenhum.
E desculpa não conseguir ajudar mais também, é bem complexo, mas é isso, eu acho que tem que começar com isso, com esboço de projeto, porque senão a gente fica sempre no zero e daí é difícil de avançar. Se tu tem um esboço, tu vai corrigindo a partir daí, vai avançando e daqui a pouco fica com uma ideia muito mais interessante, tu vai ver. Mais interessante não, mas mais factível também para fazer durante o mestrado, né? Tá bom. Tá bom? Eu agradeço, viu? Então tá. Capaz de nada também. Até amanhã, então, se conseguir na aula. Até amanhã. Valeu pela presença. Tchau, tchau.